Você conhece o fato de que o governo do Iraque, no momento, está fazendo obras para preservar um grande monumento da antiguidade? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História, eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Ziggurat de Ur. A capacidade de construir obras monumentais pelos povos antigos nos intrigam e nos fascinam mesmo nos dias atuais. Entre as muitas obras colossais que remontam à antiguidade, temos o Ziggurat de Ur, que, devido às suas proporções gigantescas, é também chamado o Grande Ziggurat de Ur. O nome é um indicador geográfico, uma vez que a obra gigantesca ficava localizada na antiga cidade suméria de Ur, próximo à atual cidade de Nassíria, na província de Dikar, na República do Iraque. A estrutura gigantesca contava com incríveis 62,5 metros de comprimento, 43 metros de largura e 21 metros de altura em seu projeto original, onde as rochas e colunas foram dispostas para formarem terraços sucessivos, com base um pouco mais alargada e ângulos de inclinação em direção à parte superior, o que dava à estrutura colossal uma incrível estabilidade. O Ziggurat de Ur, um magnífico exemplar da engenhosidade dos sumérios, e no terraço superior foi construído um complexo de palácios e templos, sendo o Palácio Real a sede administrativa do governo da cidade e os templos dedicados a serem o santuário do deus Nana, a divindade lunar dos sumérios. Cabe lembrar que a religião suméria era politeísta. Entretanto, os deuses eram considerados patronos das cidades, o que gerava um intenso culto religioso e o vínculo particular de cada cidade ao seu deus principal. Desta forma, Nana era a divindade principal da cidade de Ur, o que explica a intensa identificação do culto na cidade e o templo dedicado a ele na cidade de Ur, com a representação de seus símbolos, em especial a lua crescente sobre a cabeça da divindade. Desta forma, o Ziggurat de Ur era o centro administrativo e religioso da cidade. O início da obra de construção do Grande Ziggurat de Ur é atribuído a Ur-Nammu, que reinou sobre a cidade entre os anos de 2112 a 2095 a.C. da Era Comum. Entretanto, a obra só foi concluída no período do reinado de seu filho, Sulgi, que reinou entre 2095 a 2049 a.C. da Era Comum. Desta forma, o gigantesco Ziggurat está ligado ao período neo-sumério, que foi uma tentativa de resgate cultural do povo sumério, em especial na cidade de Ur. Os dois construtores do Ziggurat foram também os dois primeiros reis da chamada Terceira Dinastia de Ur. O Grande Ziggurat de Ur possivelmente foi construído com o objetivo de representar o renascimento dos sumérios, uma obra colossal para fazer ressurgir o orgulho de pertencer à cidade de Ur, onde o seu deus principal e o seu rei estariam acima de todos. Por isso, alguns registros fazem referência ao colosso como o Ziggurat dos Sumérios. Com o passar dos anos, a cidade de Ur perdeu o protagonismo e o Ziggurat foi abandonado por aproximadamente 1400 anos, até o período neobabilônico, quando o rei da Babilônia, Nabonido, que governou um grande império entre 556 a 539 a.C. da Era Comum, ao promover reformas por todo o império, mandou restaurar o Grande Ziggurat de Ur. Na construção original, que remontava aos tempos de Ur-Nammu, foram construídos 3 terraços. Todavia, os babilônicos faziam questão de ampliarem as obras e as tornarem ainda mais esplendorosas. Desta forma, o Ziggurat não foi apenas restaurado, como também foi ampliado em sentido vertical, e foram construídos mais 4 terraços. Logo, o Grande Ziggurat de Ur, no período do Império Neobabilônico, contava com 7 terraços, sendo o último deles a 30 metros de altura,
um feito incrível para a época e muito impressionante mesmo nos dias atuais. Entretanto, com o passar dos anos, o zigurate foi novamente abandonado e as ruínas se misturaram à paisagem, sendo redescoberto no ano de 1850 da Era Comum pelo explorador britânico William Kenneth Loftus, apenas um ano depois do mesmo descobrir as ruínas da própria cidade de Ur, em 1849 da Era Comum. Ainda no ano de 1850, o arqueólogo britânico John George Taylor iniciou as escavações, tanto no zigurate quanto na cidade de Ur. Entretanto, os trabalhos foram encerrados apenas no ano de 1920, pelo também arqueólogo britânico Charles Leonard Woolley, que registrou as operações de escavação arqueológica de forma mais precisa e criteriosa que seus antecessores, devido a um esforço conjunto das direções do Museu Britânico de Londres e do Museu Universitário da Universidade da Pensilvânia. Entretanto, o que sobrou do grande zigurate de Ur foram apenas sua fundação, onde podem ser vistas as sólidas pedras utilizadas no alicerce da construção monumental, que possivelmente remontam à sua fundação nos tempos de seu idealizador, o grande rei Ur-Nammu, ainda no período neo-sumério. A fachada do piso inferior do grande zigurate de Ur foi restaurada pelo governo iraquiano na década de 1980, período no qual a República do Iraque era governada pelo presidente Saddam Hussein. Desde o ano de 2008, o sítio arqueológico da cidade de Ur e o zigurate sumério estão sob a supervisão do curador preservacionista Jeff Hussein Nalif Al-Ghizi. As fundações do zigurate de Ur e os registros produzidos sobre ele na antiguidade nos permitem contemplar os esforços das pessoas da antiguidade, que foram capazes de construir a gigantesca obra cujas fundações sobrevivem até os dias atuais. Os registros mais completos que eu encontrei foram o zigurate e os arredores do arqueólogo britânico Charles Leonard Woolley e o artigo Cidades Perdidas da Região da Babilônia, do jornalista inglês Justin Marozzi. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comente embaixo, me diga se você conhecia essa curiosidade, em especial essa preservação promovida pelo governo iraquiano ao grande zigurate de Ur. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste e uma playlist completa com civilizações da antiguidade. Muito obrigado a todos, até a próxima.